Com o avanço da tecnologia, as redes sociais se tornaram um fenômeno mundial. Mas além dessa esfera penal, casos de polícia, como vimos na reportagem, elas também impactam nas relações de trabalho. Como isso acontece? Vamos conferir na reportagem de Carolina Vasco. 3 em cada 4 lares brasileiros estão conectados à internet. Eram mais de 126 milhões de pessoas online no país em 2017. E as redes sociais aparecem como o principal destino na web, segundo dados do IBGE de dezembro de 2018. Compartilhar momentos felizes, falar com os amigos, fazer contatos profissionais. Além do apelo social, as redes também interferem diretamente nas relações de trabalho. Elas podem se tornar amigas ou inimigas, depende da forma como são usadas. Até as empresas hoje em dia estão ligadas nas redes sociais, a gente tem que saber o que postar. Às vezes as pessoas ficam tão ligadas nas redes sociais que esquecem dos afazeres que tem e acaba se distraindo e pode influenciar muito. Acho que o que pode atrapalhar é o uso excessivo da rede. Saber falar, tem que saber se expressar, porque hoje em dia é tudo assim, tudo está no celular. Não acha que você apagou, que está apagado não. Esta especialista em RH revela como as empresas lidam com as ferramentas na hora de uma contratação. São 3 pilares, na verdade. Um é toda a parte que envolve técnica, experiência, todo o conhecimento técnico do candidato. O segundo pilar é a parte comportamental, atitudinal, perfil psicológico. E a terceira parte é a parte que a gente fala que é o fit em relação à cultura. Aquela pessoa pode ser um ótimo técnico, pode ter um excelente perfil psicológico, mas será que ela combina com o jeitão da minha empresa, que é a cultura organizacional? Então, nessa medida, as empresas utilizam todos os recursos que elas podem para poder investigar as pessoas. E as redes sociais são um dos recursos muito comumente utilizado. O ministro do TST, Augusto César Leite, explica a jurisprudência que se formou e que pode ser associada à questão das redes. E a jurisprudência que se formou foi no sentido de que, sendo o e-mail corporativo, né, não sendo um e-mail pessoal, o empregador tendo acesso a essa mensagem, sendo essa imagem desairosa, né, prejudicial ao empregador, ele estaria na contingência de dispensar por justa causa. Algumas situações que podem gerar a perda do emprego são fazer comentários que ofendam ou comprometam a empresa, clientes ou a chefia, postar conteúdos indecentes ou obscenos, manifestar racismo ou outros tipos de discriminação, utilizar as redes sociais de forma indevida no horário de trabalho, apresentar atestado médico e, durante a licença, aparecer em postagens. Para o juiz do TRT5, Rodolfo Pamplona, a tecnologia é uma aliada. Ele fez uma audiência que visava um acordo entre patrão e ex-funcionária, por meio de uma rede social de compartilhamento de mensagens. Eu marquei uma audiência e a autora, na verdade a empregada, já estava fazendo um curso fora do país. E eu disse, como é que eu vou certificar isso? Não, ela fez uma procuração de, não, preciso ouvir dela, está tudo direitinho. E aí fizemos uma videoconferência. É algo que não tinha uma previsão específica, mas que pôde garantir a idoneidade do procedimento. O magistrado também explica que as redes podem ajudar como meio de prova. Nós temos visto, por exemplo, a utilização das imagens em Instagram e Facebook para sinais exteriores de riqueza, para verificar determinadas situações que permitem, nesse caso, verificar que há patrimônio que pode ser alcançado. Da mesma forma, nós podemos pensar na utilização, às vezes, de conversas com o print screen. Então, com essas dicas, é só tomar cuidado e aproveitar a conectividade. E para falar mais sobre esses assuntos, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o mestre em Direito e especialista em Tecnologia Digital, Dr. Paulo Renan, a quem, antes de mais nada, agradeço mais uma vez a presença aqui conosco nos estúdios da TV Justiça, doutor. Eu que agradeço. Doutor, parece fácil quando se coloca dessa forma, não postar determinado tipo de conteúdo, só que, na verdade, muitas vezes a linha entre o que poderia ser eventualmente uma descortesia, algo passível de gerar uma demissão por justa causa e até mesmo um crime, às vezes isso fica um pouco enevoado nesse universo. A gente sempre tem uma dificuldade para poder sintonizar, para poder determinar até onde tem uma liberdade de um empregado poder se manifestar. De toda forma, a gente vai sempre ter que ver caso a caso. Mesmo a gente não tem uma regra geral
nenhuma norma que detalhe no âmbito das redes sociais o que pode e o que não pode ser feito. Numa primeira visão com relação às próprias regras de cordialidade, só isso já é um elemento de segurança, no mínimo, para você não cometer uma descortesia. Um comportamento mais prudente seria você considerar que tudo que você está escrevendo ou que está postando sempre pode ser levado ao conhecimento não só do seu empregado, né, de outros familiares, de outros colegas de trabalho. Se você quer ter uma maior proteção, ativamente você precisa tomar medidas que aumentem essa segurança. Por padrão, as redes sociais, de maneira geral, não são tão seguras, né? Então, são postagens públicas de acesso a pessoas que nem necessariamente te conhecem, e, claro, seu patrão vai poder também acessar. Eu vou fazer uma comparação aqui, que é algo muito falado a respeito, por exemplo, de uma situação que, na verdade, é do mundo real. Um desentendimento entre colegas numa mesa de bar fora do expediente de trabalho pode virar um caso de polícia. Mas uma briga numa festa da empresa, aí pode gerar até uma justa causa. A situação é diferente, se estende o ambiente. Como é que funciona isso, por exemplo, com relação a ambientes de redes sociais fora do horário de trabalho? Pode gerar-se uma justa causa? O paralelo é muito válido para a gente tentar entender esse avanço tecnológico que ainda não foi acompanhado pelo desenvolvimento adequado do direito, né? E que não é só na legislação, também a jurisprudência precisa se adequar. A gente pode imaginar um comentário que seja feito nessa própria mesa de bar, né? Eu falando mal de um colega de trabalho ou de um chefe entre amigos. Esse mesmo comentário numa rede social que possa ser lido pelo meu chefe, obviamente vai poder gerar, sim, repercussões, porque agora ele é público, ele não é mais privado. E aí a gente pode ir de um mero comentário a uma ofensa mais grave, né? Então, essa comparação sempre ajuda. Então, ter em mente que não necessariamente porque você não está postando numa rede social da empresa, em nome da empresa, mas como está a identificação de onde você trabalha, qual a sua função naquela empresa, isso pode sim gerar uma repercussão negativa. Situação clássica, atestado médico, foto na praia. Aí a justa causa não é exatamente pelo que está sendo feito, mas pelo que foi feito no mundo offline, né, que foi mentir para o patrão, dizendo que não poderia ir trabalhar. No caso, valeria uma regra de bom senso, se eu estou de licença médica e tenho fotos da minha última viagem, é melhor evitar colocar. Por outro lado, tem uma questão bem sensível aí para a gente ver o nível de sofisticação, né? Às vezes a pessoa, numa situação, por exemplo, de uma depressão, precisa ter um momento de diversão. Eventualmente a pessoa precisa conviver e ser feliz e demonstrar isso publicamente. Talvez ela esteja, sei lá, 1 ano que ela não consiga postar uma foto com uma mensagem de felicidade. Talvez aquela postagem precise ser feita. Por isso mesmo, cada situação tem que ser vista caso a caso. Vamos pegar um pouquinho a questão da reportagem que passou um pouco antes, que é a questão dos crimes virtuais, usando-se redes sociais. Na verdade, nós estamos acompanhando, houve pessoas aqui, inclusive, que trabalham conosco, que foram vítimas de um golpe muito específico por rede social. A chamada da rede social afirmando que precisa confirmar por uma questão de segurança um determinado número. E aí o telefone é clonado. Muito cuidado nessa hora. Sim, a gente tem que entender que não existe tecnologia absolutamente invulnerável, né? Você pode ter no mundo analógico mesmo, uma chave de um cadeado que tem um código muito poderoso, mas se você entregar essa chave na mão de outra pessoa vai poder abrir. Então, da mesma forma, se a gente, no âmbito tecnológico, estabelece 1 nível, 2 níveis de proteção, mas qualquer pessoa desconhecida que pergunta, você recebeu esse número, pode me informar? Você está literalmente ali, tecnologicamente, passando a chave para essa pessoa e ela vai ter acesso a toda a sua vida digital e nem precisamos chegar a tanto, né? A gente tem algumas vulnerabilidades já do sistema de telefonia que podem ser exploradas, gerando aí acesso, eventualmente, a você fazer uma transferência para uma pessoa que você achava que era um conhecido, fazendo uma solicitação de empréstimo, mas era alguém que tinha sido enganado. Se você foi vítima de uma situação dessas, o que fazer? A questão, nesse ponto, não muda muito para o analógico. Procurar a delegacia, informar as autoridades. Eventualmente, você pode tentar resolver a questão fora do âmbito jurídico, mas sendo uma situação de gravidade, é importante buscar. E para as empresas também vale a mesma regra. A CLT define o que é justa causa, mas há um procedimento padrão para você
formalizar que esse ato faltoso foi grave, que ele precisa dessa punição. Então, não é só porque está publicado na internet que vai dispensar as exigências procedimentais habituais. A internet é um universo e é apenas uma abordagem que estamos fazendo para esclarecer os telespectadores. Muito obrigado por essa oportunidade, doutor. Eu que agradeço.